Eu sei que tem uns doidos por aí que adorariam ver o apocalipse zumbi acontecendo. Mas a verdade é que eu não. Eu tenho consciência de que eu seria, com o meu porte de atleta, eu seria uma das primeiras a virar comida de zumbi. Então, não, melhor não. Mas, nesse livro aqui, a gente tem uma situação inusitada. Nós temos um jovem adolescente tentando sobreviver ao apocalipse zumbi junto com a sua mãe. Então, vem comigo, porque o livro de hoje se chama Como Sobreviver ao Apocalipse Zumbi com a Sua Mãe. E eu posso te garantir, é sensacional. O protagonista aqui é o jovem Edmilson, um adolescente que cresceu em meio à cultura nerd e que acha que manja tudo sobre zumbis. Bom, mas para ser justa, ele até entende mesmo algumas coisas que o ajudam a manter-se sobrevivendo. No entanto, existe uma diferença gigante entre você saber e você viver aquilo. E isso ele vai descobrir na prática. É aquela história, né? Ele vivia sonhando com isso, já tinha mapas, estratégias, referências, ele estava preparado em tese. Mas, quando a coisa pega de fato, menino, aí ele percebe que não é bem do jeito que ele tinha imaginado. E, junto com o nosso jovem protagonista, nós temos Dona Ana, que nada mais é do que a mãe do Edmilson. E essa mulher é uma figura. Ela mantém a posição de mãe o tempo todo, mas no sentido de mãe raiz, sabe? A mãe que levanta o chinelo e fala que vai bater se precisar. E ela também tem uma característica muito particular dela, que é a questão dela não conseguir de jeito nenhum falar zumbis. E na maioria das vezes sai zumirs. Eu fico muito imaginando a minha mãe. Minha mãe falaria muito, errado também. Ainda mais no meio do desespero, seria muito ela, cara. Ela também falaria as palavras todas erradas, principalmente zumbis. E junto deles também nós temos o tio Deco, irmão da Dona Ana. E eu tenho um carinho muito grande pelo tio Deco, porque ele é aquela luz de esperança no meio do caos, sabe? Ele é o das ideias malucas, ele é o que tá disposto a fazer um filme, um documentário sobre a realidade deles no universo dos zumbis. E eu acho que ele tem aquela pontinha de maluquice boa que eu gosto nos personagens, então eu gostei muito do tio Deco. Uma coisa que eu gosto também nesse livro é que a gente não tem muito explicações sobre como começou. A verdade é, a coisa começou e disparou e as pessoas que quiseram sobreviver tiveram que encontrar seus próprios meios. Gosto também da forma como o Brasil é colocado dentro disso, porque assim, a gente sabe que a forma de construção das casas, das estruturas no Brasil é bem diferente dos Estados Unidos, né, dos estadunidenses. Então, por óbvio, né, haverá uma diferença em forma de ataque dos zumbis ou mesmo de defesa das pessoas que ficaram dentro de suas casas. E isso é muito bem explorado dentro do livro. Então, assim como os personagens, nós também não sabemos exatamente como tudo começou, e tá tudo bem, porque a ideia aqui não é exatamente você ter uma história de origem, início, é você, na verdade, debater os medos e as resoluções e as propostas rápidas que essas pessoas precisam ter para que elas continuem sobrevivendo. Eu diria que esse tipo de história tem muito mais a ver com o comportamento humano do que propriamente com o comportamento dos zumbis. Porque os zumbis, eles podem ser considerados meio como animais, né? Eles só estão seguindo o instinto. E os humanos que estão vivos estão fazendo o quê?
Enquanto eles precisam, né, conviver entre eles, a gente tem climas de tensão, mas a gente também tem momentos de diversão, momentos de humor, porque eles são bem diferentes, os três são bem diferentes uns dos outros, e eles passaram a ter que viver isolados juntos, e aquilo cria, né, uma diferença de comportamentos, de decisões, e aí isso vai fazendo, às vezes, momentos mais... e às vezes momentos que você acaba dando risada, principalmente nas discussões entre a dona Ana e seu filho, porque há uma disputa de gerações ali, né, de quem sabe mais ou de quem tem a melhor ideia para resolver aquele problema naquele momento. E eles poderiam ter ficado lá bem quietinhos nos seus cantos, talvez, não sei por quanto tempo, sobrevivendo dessa forma, até o dia em que uma família cruza o caminho deles e tudo muda. A partir desse momento, eles se veem, de certa forma, obrigados a sair de suas zonas de conforto, né, que era a casa onde eles estavam refugiados, para então enfrentar o mundo lá fora com todas as suas dificuldades, com todos os seus perigos. Eles tentam usar as técnicas que o Edmilson já conhece, né, que o Ed conhece, são os planos de sobrevivência, as armas improvisadas, rotas de fuga, mas é claro, né, que nem tudo pode ser planejado, principalmente numa situação como essa. E apesar da proposta do livro, em alguns momentos, acabar voltando mais pro terrir, e você ter aquela coisa de, tipo, os debates, as conversas, que acabam dando uma aliviada na tensão das cenas, não se engane. Há sim momentos de tensão real, onde você tem encontros com zumbis perigosos, você tem ataques, armadilhas e momentos em que nossos amigos personagens sofrem perigo de morte de verdade. E é no meio desse caos que os nossos personagens vão ter a chance, ou não, de crescerem, de se desenvolverem. O Ed vai ter que entender melhor a relação que ele tem de dependência com a mãe dele. O tio Deco tem que começar a tomar mais juízo, né? E a mãe do Ed, eu acho que nesse fluxo todo que eles têm de caminhada, eu sinto que ela tem que aprender a confiar mais no filho. Sabe a coisa da mãe protetora? Eu sinto que a situação entre o Ed e a mãe é mais ou menos essa. Talvez o excesso de proteção que se criou ali. Este é um livro para quem gosta de uns toques de humor, principalmente quando se trata de críticas. Também temos um bom debate sobre relações familiares, principalmente quando elas estão sob estresse, que é a forma como a gente convive com as pessoas e o quanto as provas colocam essas relações em xeque. Tipo, vão ser sólidas o suficiente para continuarem ou não. E tem toda a questão da ambientação no nosso território brasileiro, que eu acho maravilhoso, principalmente com histórias que a gente sabe que são tão trabalhadas lá fora e que eu gosto demais quando eu vejo bons trabalhos aqui dentro do nosso país, falando sobre dentro do nosso país. Isso significa que eu queria que tivesse um apocalipse zumbi? Não, pelo amor de Deus. Não quero um apocalipse zumbi, mas enquanto elas estão só dentro dos livros, pra mim tá ótimo. E esse é um livro que, por acaso, já tem uma continuação, que eu sugiro primeiro, claro, que vocês leiam esse e depois procurem a continuação dessa história incrível do John Miller, que eu acho que vocês vão se apaixonar também. Tanto pela questão dos zumirs, quanto pela relação entre as pessoas dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado. Logo eu volto com mais uma história para contar para vocês, tá? Um beijo, até a próxima e tchau! Fui!